Mateus capítulo 14, o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. Esse é o único. E cada evangelista fez questão de contar a sua versão. E aí a gente aprende com um, aprende com outro. E Mateus 14, 13 a 21. Versículo 13 do capítulo 14 diz assim: Jesus ouvindo isto o que, querido? Jesus tinha ouvido que João Batista tinha sido morto. Foi a notícia que ele tinha recebido. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eles deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vem falar conosco, Pai. Que a tua palavra possa ser aplicada às situações que nós estamos vivendo em nossas vidas, e que ela traga soluções, e que ela traga respostas, e que ela traga provisão, que ela traga providência do céu para a vida de cada um. É o que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Esse texto, querido, é muito oportuno para nós que hoje vamos participar da Santa Ceia, porque a Bíblia nos orienta a participar dessa mesa se examinando, se comparando com a palavra, vendo se a nossa vida está mais ou menos de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então ele é oportuno, porque aqui a gente aprende coisas com Jesus, a gente aprende coisas com os discípulos que estavam ao redor dele, e a gente também aprende coisas com essa comunidade que estava, essa pequena multidão. A gente aprende coisas com elas também, com essa multidão, com essa pequena igreja, com essa congregação, com essa família que ia por onde Jesus ia atrás dele. E aqui acontece uma coisa interessante. Às vezes você está concentrado, está focado, está fazendo algo, e alguém te interrompe, alguém atravessa e tira você daquela concentração. Você até se perde. Aliás, isso às vezes até aqui acontece. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui, e aí alguém diz algo, faz um comentário, diz alguma coisa. Você já me viu falar: onde é que eu estava? A gente se perde, né? Às vezes isso acontece em casa, na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar isso acontece. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Jesus estava no meio, queridos, do que a gente chama de um processo de luto. Não sei se você sabe, o luto, ele dura de 1 a 3 meses e pode se prolongar até a 1 ano. Perder uma pessoa, queridos, não é pouca coisa. Mexe muito com a vida da gente.
se você perdeu uma pessoa e ainda não tem nem 3 meses que você perdeu essa pessoa, você está no meio de um processo de luto. E Jesus estava vivendo isso, porque Ele era como nós, Ele também era homem. Então Ele estava refletindo, pensando nisso, a perda de João Batista, e de repente ele foi interrompido. Ele foi interrompido por uma multidão que foi atrás dele. Aliás, isso acontecia muitas vezes, no meio de um milagre, Jesus era interrompido. Lembra? Jesus estava indo com Jairo para a casa dele, veio a mulher, agarrou a roupa de Jesus, e Jesus teve que lidar ali com aquela situação, e Jairo teve que ficar esperando. Então, isso muitas vezes acontece, na Bíblia a gente vê. E aqui, queridos, o que eu quero dizer, chamando a atenção de você, Jesus, apesar de estar no luto, apesar de estar triste, apesar de estar deprimido, alguém aqui fica deprimido? Não, deprimido eu não fico, triste você fica. Né? Jesus, não vou dizer que ele estava deprimido, mas Jesus estava triste, querido. Na ocasião da morte de Lázaro, ele até chorou. Então, o que é interessante aqui, chamando a atenção para a gente, queridos, é que ele, quando foi interrompido, né, as multidões foram em cima dele, ele tratou essa multidão com compaixão. Ele tratou essa multidão com paciência, com graça. Ele teve misericórdia dessas pessoas. E aqui, querido, já há algo que dá para a gente começar a se examinar. Como é que eu tenho tratado aqueles que me interrompem? Como é que nós temos tratado aqueles que nos interrompem no meio das nossas atividades, no meio dos nossos afazeres, no meio dos nossos propósitos? Às vezes tem pessoas que telefonam, tem pessoas que batem na porta, tem pessoas que atravessam, né? Como é que a gente tem tratado? Sexta-feira mesmo nós estávamos aqui, queridos, e muita gente aqui, diáconos, obreiros, nós levando, não sei o que, carregando, todo mundo suado, todo mundo fazendo força. E no meio da rua ali alguém me agarrou e começou a falar uma opção de coisa, e essa palavra mexeu muito comigo, porque nem sempre a gente tem paciência, minha gente. Você concorda comigo? Nem sempre a gente tem paciência com aqueles que nos interrompem, com aqueles que se atravessam no nosso caminho, com aqueles que vêm reclamar, com aqueles que vêm se queixar, com aqueles que vêm apontar alguma coisa. Nem sempre a gente tem essa paciência. Então a gente aqui com Jesus, olhando para Jesus, a gente já aprende alguma coisa que a gente pode aplicar a partir de hoje. Ter mais paciência. Quem é que mais te tira a paciência? Quem é que mais te tira a paciência? Você não tem ninguém, né? Uma coisa para a gente aplicar. Vou ter mais paciência. Vou ter mais compaixão. Às vezes eu digo para Maria José, não me deixa parado na porta da igreja, porque eu saio, minha gente, mas minha mulher, ela tem uma cauda comprida, ela vai saindo e ela fala com um, ela fala com outro, ela fala com outro, e eu estou ali na porta da igreja. Eu digo para ela, pelo amor de Deus, não me deixa na porta da igreja, porque se eu estou na porta da igreja, parece que eu sou doce. Vem outro, vem outro, vem outro.
E não vem ninguém para me dizer que eu sou bonito, não vem ninguém para dizer que eu sou formidável, não vem ninguém para dizer que eu sou maravilhoso. Você está entendendo, minha gente? Aquelas pessoas que às vezes são até inconvenientes. Você conhece alguém assim? Que é até inconveniente. Mas Jesus aqui nos ensina, querido, que a gente tem que ter paciência até com os inconvenientes. Amém, queridos? Estão me ouvindo? Tem fundamento que eu estou dizendo? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus estava triste, estava num processo da perda de alguém muito especial, não é? Alguém que era praticamente da família, por parte da mãe dele, e Jesus foi interrompido, e Jesus se compadeceu dessas pessoas, Jesus curou essas pessoas, Jesus atendeu essas pessoas. Então, queridos, mesmo quando nós estamos na pior, tem alguém que aqui fica na pior? Ninguém, né? Está todo mundo muito bem aqui hoje, né? Mesmo quando a gente está na pior, nós podemos ser bênção para outras pessoas. Você está arrasado, você está acabado, você está triste, você está desanimado, mas mesmo assim você pode, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a presença do Espírito Santo, você pode ser bênção para a vida de alguém. Amém? Então que a gente saia daqui hoje já assim, fazendo os ajustes. Quando alguém começar a falar, eu vou ter paciência de ouvir, eu vou escutar. Mas a gente aprende também alguma coisa aqui com os discípulos, queridos, porque esses discípulos que estavam com Jesus, eles ficaram atentos ao que estava acontecendo com a multidão. Presta atenção que eles, o lugar era deserto, a noite se aproximava. Onde é que eles vão comer? Eles perceberam o problema, e aí eles levaram o problema para quem eles sabiam que tinha a solução. Tem problemas que a gente pode resolver, queridos, mas tem problemas que só Deus pode resolver. Amém? Então, eu quero chamar essa atenção para a gente, queridos. Será que a gente está atento ao que está acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família? Será que a gente está atento ao que está acontecendo na nossa igreja? Eu estou participando do que está acontecendo na igreja? Será que eu estou atento ao que está acontecendo na minha comunidade, onde eu moro, no meu prédio? Será que eu estou atento às pessoas que estão ao meu redor? O que é que elas estão passando? O que é que elas estão enfrentando? Então a gente aprende com os discípulos, queridos. Será que nós estamos atentos, como discípulos do Senhor, às necessidades daqueles que estão ao nosso redor? Será que nós temos levado essas necessidades àquele que tem a provisão para toda necessidade? Então presta atenção, querido, que a gente acabou de falar. Algo se movimentou primeiro no coração dos discípulos. Quanta gente não tem comida? Já aconteceu isso na tua casa? De repente chega um monte de gente e você só tem água para dar. Até o café acabou. Caramba, como é que eu vou lidar com esse pessoal aqui em casa? E os discípulos ficavam atentos, querido, o que as multidões estavam vivendo. Então eles se movimentaram primeiro no coração deles, e eles foram procurar Jesus. E isso, queridos, iniciou uma grande mudança que aconteceu do lado de fora. Não apenas para 5.000 homens, mas para mulheres e crianças também que estavam juntos, não é? Então, queridos, presta atenção, queridos. Primeiro foram os discípulos que notaram. Depois eles foram a Jesus. Jesus, nos outros evangelhos, diz que ele já sabia o que ele ia fazer. Quem é que está enxergando um problema na sua vida? Está enxergando? Só um. Quem tem um problema aí?
não sei o que fazer. Jesus já sabe o que ele vai fazer. Amém? Anima teu irmão, anima tua irmã. Jesus já sabe o que é que ele vai fazer nessa situação. E aqui é bacana que a gente vê Jesus envolvendo os discípulos, né? Jesus envolveu os discípulos no milagre. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? No outro evangelho, querido, Jesus falou assim: descubram quantos pães vocês têm. Jesus, quem sempre quer fazer um milagre, querido, a partir de alguma coisa que a gente já tem. Descubram quantos pães vocês têm. Lembra Eliseu, da viúva? O que você tem em casa? A mulher disse que não tinha nada. Fazes aqui, Elias. Deus perguntou para Elias. A mulher adúltera, querido, foi pega em adultério. Ninguém apedrejou ela. Ninguém te apedrejou? Não vai, querido. Não peca mais. Amém, queridos? Deus quer fazer alguma coisa a partir de alguma coisa que a gente tem. Amém? Quantos pães vocês têm? Então a gente aprende com o discípulo, querido, que às vezes a gente tem que descobrir, dizendo: quem aqui tem um pão aqui? Tem um pão aí? Aqui, quem trouxe um pão? Alguém comprou um pão e trouxe para a igreja? Ninguém tem pão? Quem tem alguma coisa de comer aqui? Tem biscoito. Queridos, quando a gente teve recentemente aquele temporal, e ficamos presos aqui, eu não fiquei, mas quem estava aqui ficou, até 1h30. E saiu coisa de tudo que é lado. Apareceu macarrão, apareceu miojo, apareceu, o pessoal ficou cozinhando aí até de madrugada para poder ir embora para casa, porque o catete, quando chove, ele enche. Amém? No Evangelho de João fala que tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí a gente vê uma atitude na vida desse rapaz, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Ele abriu mão do que ele tinha. Aleluia. Estão me ouvindo? Então aqui, queridos, uma coisa que a gente também tem que aprender. Esse rapaz, ele desapegou daqueles 5 pães e 2 peixes. Ele não escondeu. Ele entregou. Ele doou. Ele nem sabia para que era. Mas os discípulos deviam ter ido no meio do povo. Quem tem um pão aí? Quem tem algo de comer? Quem tem alguma coisa? A gente às vezes precisa dar vida às palavras do Evangelho. Eles foram procurar quem tinha pão. Olha como Jesus é. Ele quer a nossa ação. Ele quer o nosso movimento. Esse negócio de ficar parado, de lerdeza. Quem tem pão aí? Eles saíram procurando. E aí é que a gente vê na atitude desse rapaz. Esse rapaz abriu mão. Às vezes, querido, para a gente ganhar, a gente tem que perder. Para a gente ganhar, a gente tem que pagar. Amém, querido? Então, certa ocasião, o profeta falou para a viúva de Sarepta. Ela disse: eu só tenho um pão, só tenho farinha para fazer um cavaco e eu e meu filho vamos morrer.
Aí o profeta disse: então faz primeiro para mim. Tirou da mulher o que ela só tinha para ela e para o filho. E essa mulher, a mulher fez o que o profeta pediu e nunca mais acabou o azeite, a farinha na sua botija. Então, querido, com Deus é assim, é dando que se recebe. Amém? Então, aí a gente vê aqui que o nosso pouco nas mãos de Deus pode se multiplicar, se transformar em muito, não apenas para esse rapaz que deu os 5 pães, mas para toda uma multidão. Por isso é que eu digo, querido, o problema quando ele não vem só para resolver um problema na minha vida. Deus não é egoísta. Ele, quando quer te abençoar, quer abençoar você e a tua casa e todos ao seu redor. Ele olha o coletivo, ele olha. Então ele, quando multiplicou, ele não multiplicou para os discípulos, ele não multiplicou para o próprio rapaz que deu os 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, o problema às vezes vem, querido, para resolver um problema não só de um, mas o problema de vários. Deus hoje não quer resolver só os teus problemas, mas Ele quer resolver os problemas da tua casa, da tua família, da tua igreja, de todos que estão ao teu redor. Diga amém. Então, queridos, a gente aprende com Jesus, com a paciência dele, com a compaixão dele, com a misericórdia dele. A gente aprende com os discípulos que perceberam o que estava acontecendo e agiram, procuraram Jesus, procuraram quem tinha pão, porque Jesus perguntou se tinha pão. Eles agiram, eles se movimentaram. A fé sem movimento, queridos, é morta. Mas a gente aqui aprende também, como dizer, com essa comunidade que estava, essa multidão que estava ao redor dela, porque a gente vê que eles perceberam também que eles não tinham que comer. Teve doação no meio deles, desse rapaz, entrega, desapego. Jesus estava no meio deles. E quando Jesus disse, não está aqui nesse evangelho, mas está nos outros, que eles se organizassem, que eles sentassem da relva. Deus não gosta de confusão, minha gente. Que eles sentassem na relva, em grupo de 50 e em grupo de 100. Presta atenção nisso, querido. Quando você coloca ordem na tua vida, quando você coloca organização na tua vida, você atrai o olhar de Deus. Amém? Então essa congregação que estava ao redor de Jesus, essa multidão que queria ver milagres, porque já estava vendo, né? Eles se submeteram às ordens, eles se submeteram à organização, à direção que eles receberam, de sentar em grupo de 50, de sentar em grupo de 100, quer dizer que entre eles havia um senso de união, de unidade, de fé, de obediência, de submissão, de ordem. Eles viram que o que seria melhor para um seria o melhor para todos. Amém, queridos? E esse aqui é um desafio para a gente, queridos, como igreja, um desafio como família, um desafio como comunidade, fazer tudo juntos, fazermos unidos, fazermos um ajudando aos outros, não é fazer um brigando com o outro, não é fazer um criticando o outro. Isso é um desafio para nós, por exemplo, como igreja. Vamos fazer, mas vamos fazer juntos. Ah, eu não concordo. Não, então vai para o outro lado, porque aqui é só os que concordam. Porque se você não fizer junto, o que é numa casa dividida, minha gente? O que está na Bíblia? O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, e brigam na frente dos filhos. O que é que acontece com essa casa, querido?
racha. Então, queridos, é um desafio. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer junto com a minha esposa, junto com filhos. Tudo que eu tenho que fazer aqui na igreja, eu tenho que fazer junto com os pastores, com os diáconos, com os introdutores, com os professores, com quem nos ajuda. E às vezes, querido, viver em unidade, em união, não é fácil. Amém, queridos? Então esse aqui é um desafio para nós como igreja, querido, como comunidade de fé. Então, já para terminar, queridos, que ao nos examinarmos nessa manhã, será que eu tenho feito como Jesus faz? Eu tenho tido paciência? Eu tenho tido compaixão com gente que me interrompe? Quem é que tem coragem de dizer, eu não tenho tido paciência? Eu não tenho tido paciência com fulano. É sempre a mesma conversa, é sempre a mesma história, é sempre, eu não tenho paciência com fulano, só sabe reclamar. Você não conhece ninguém assim, né? Pede emprestado a gente que a gente ajuda você. Como é que a gente tem lidado com gente que não te dá descanso? Te liga às 6 horas da manhã, te pede coisa às 1h30 da manhã pelo Zap. Eu sou de um outro tempo, queridos. Então, meu pai dizia, depois das 8 horas, não se liga para casa de ninguém, a não ser em caso de morte. Então o telefone, quando tocava lá em casa, depois das 8, ele dizia, atende, porque todo mundo sabia, é caso de vida ou morte. Meu Deus, quanta invasão de privacidade que a gente tem vivido hoje, minha gente, com esse negócio de Zap. Não é, querido? Você às vezes está deitado na cama para dormir, aí chega lá uma mensagem da pior possível, tudo que você não precisava para a hora de dormir. Aí a tua paciência vai aonde, minha gente? Vai para o ralo. Amém? Será que eu tenho paciência com aqueles que querem sempre a minha atenção? Eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim, estou junto com vocês nessa. Amém, queridos? Será que eu tenho paciência com aquele que está sempre me cobrando? Nunca chega para dar um elogio, só chega para cobrar, só chega para exigir, só chega para reclamar. Você não conhece ninguém assim não, né? Então a gente tem que dizer, Jesus, me ajuda a ter paciência, porque às vezes o fardo é pesado. Olhando para os discípulos, querido, será que eu estou atento a tudo que está acontecendo dentro da minha casa, na minha família? Eu tenho intercedido pela minha família, pela minha casa, pela minha igreja, intercedido por aqueles que estão passando necessidade, não é? Passando dificuldades. Não é que eu tenho me lembrado dessas pessoas? E a gente também aqui pode se examinar. Será que eu, como família, como igreja, como trabalho lá, você trabalha num lugar, como ministério, eu tenho me submetido às ordens, aos apelos, aquilo que vai ser melhor para todos? Será que eu tenho praticado a obediência, a submissão, a união, a unidade? Eu tenho me esforçado para conviver junto com pessoas? São coisas boas para a gente se examinar, queridos, e talvez fazer alguns ajustes na nossa vida, porque é para isso que a gente se aproxima da mesa do Senhor, para se examinar. E sabe aquela pessoa que te dá tanto problema? Olha para ela com um pouco de misericórdia.
Ora por ela. Intercede por ela. Fala com Jesus. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Então, como eu dizia, queridos, problemas para nós, a gente não percebe que às vezes eles trazem soluções. E soluções que não são para nossa vida só, mas para a vida de todos que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Então, problemas, às vezes, são livramentos que Deus está trazendo para a tua vida. Problemas vêm escondido, trazendo uma provisão de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o resto da tua vida. Então, os problemas, por isso que Jesus disse: no mundo passareis por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque essas aflições vão trazer um bom termo, vão cooperar para o bem. Que Deus abençoe essa palavra na vida de cada um. Nós vamos participar da mesa do Senhor, e para a gente ganhar tempo, a gente já vai distribuir. Você vai receber os elementos, vai aguardar, e juntos nós vamos orar. Que o Espírito Santo aplique isso na sua vida. Esse é um texto que você pode reler. A gente aprende com Jesus, a gente aprende com os discípulos. Pode distribuir, Lacerda, para a gente ganhar tempo, por favor. A gente aprende com Jesus, aprende com os discípulos, e aprende até com essa comunidade que soube se organizar. Querido, enquanto você espera, abaixa a sua cabeça. Você que já recebeu, precisa mim. Às vezes a gente só precisa reconhecer, querido. Reconhecer o pecado na nossa vida. Reconhecer que às vezes a gente não tem a mínima paciência. Reconhecer que a gente às vezes não está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Em vez de dar, a gente às vezes retém. Reconhecer que às vezes nós somos pessoas difíceis de se submeterem, de aceitarem ordens, regras, organizações. E aqui nesse pequeno texto a gente aprende isso. Aprende a ter paciência, aprende a vigiar, olhando para nossa casa, nossa família. Aprende a obedecer, a se submeter. Então você que já recebeu o cálice, eu gosto quando a gente participa do pão, que a gente confesse a Deus os nossos pecados. A palavra diz, Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar. Não seja um arrogante, um soberbo que diz: eu não tenho pecado. Todos nós temos pecados. Todos nós somos pecadores. Pela graça do Espírito Santo, estamos melhorando a cada dia. Então aproveite esse momento, querido, e peça perdão a Deus. Deus, eu peco quando eu não tenho paciência. Eu peco quando, ao invés de dar, eu retenho. Eu peco, Pai, quando eu não me submeto a uma ordem.
há uma direção que às vezes vem do Senhor. Às vezes o Senhor fala comigo e eu não faço o que o Senhor pede para eu fazer. Às vezes o Senhor provoca um movimento esperando de mim um outro movimento. Então nós queremos, Pai, em primeiro lugar, te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós erramos, pelas vezes que nós desobedecemos, pelas vezes que a gente recebe a Tua palavra com o coração fechado, com o coração duro de incredulidade. Ouvimos a Tua palavra, mas não acreditamos no que a palavra está dizendo. Endurecemos o coração. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão. Te pedir perdão, Pai, quando a gente não tem o menor olhar de paciência com algumas pessoas, Pai. Não temos paciência nem para olhar. Não queremos nem ver. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, quando a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, quando a gente não se envolve naquilo que está acontecendo. Fica de longe, observando. Perdoa-nos, Senhor, quando nós resistimos a viver em união, a viver em unidade, a obedecer ordens, regras. Perdoa-nos, Pai. Aquilo que estiver pesando no seu coração, meu irmão, confesse a Deus. Peça perdão a Deus. Pai querido e amado, a Tua palavra é muito simples, muito direta, muito objetiva. E nós queremos aproveitar esse momento para confessar, Pai, os nossos pecados. Reconhecer que não somos perfeitos, que não somos melhores que ninguém, que somos pecadores como todos, Pai. Às vezes erramos em palavras, erramos em ações, erramos com omissão, erramos em pensamentos, e nós queremos te pedir perdão. Obrigado, Pai, por essa exposição da Tua palavra, que nós possamos, Pai, viver dias melhores, que nós possamos, Pai, encontrar forças com a ajuda do Espírito Santo de viver melhor uns com os outros, seja onde for. Que adianta eu viver bem na igreja se dentro de casa eu vivo brigando dia e noite? O que Deus quer é que você viva bem na igreja e viva bem em casa, e viva bem no comércio, e viva bem no teu trabalho. Então nos ajuda, Pai, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos embaixadores. É grande a responsabilidade que está sobre cada um de nós. Então perdoa-nos, Pai, lava-nos com Teu sangue precioso. Purifica-nos, Pai, de todo pecado, de toda desobediência, de toda rebeldia, de toda raiva, de todo ódio, de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa. Lava-nos disso tudo, Pai, e purifica-nos, para que possamos viver cada dia uma vida melhor para Ti e para aqueles que estão ao nosso redor. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar sua atenção que Jesus fez esse milagre para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora, porque a necessidade ali era comida para aquele povo, e Jesus supriu a necessidade desse povo ao ponto de sobrar.
Jesus pediu para recolher, até para não desperdiçar aquilo. Então, queridos, olhando para o Evangelho que nós acabamos de ler, em que Jesus supriu a necessidade de um povo para aquele dia, no dia seguinte eles iam precisar comer outra vez, querido. Mas aquele era o milagre que eles precisavam para aquela hora. Traga isso para a sua vida. Qual é o milagre que você precisa? Ou qual é a solução que você precisa para a tua vida hoje? É hoje. É nesse momento. Está doente? Está com uma dor? Então você precisa de uma cura hoje. Está passando necessidade? Você precisa de uma provisão hoje. Entenda, queridos, que Deus supriu uma necessidade da hora, do momento. Esse é o Deus que nós servimos. Qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é o problema que você precisa de uma solução mais urgente? Apresente a Deus. O que você precisa de uma solução hoje? A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Então, Pai querido, com o cálice nas tuas mãos, nós queremos apresentar a Ti, talvez aquilo que é para nós, pode não ser para os outros, mas para nós é a nossa maior necessidade. É o problema que mais eu quero ver uma solução. É o problema que eu quero mais ver uma mudança, uma transformação. E eu sei que quando o Senhor não faz só para mim. O Senhor faz para todos que estão ao meu redor. O Senhor supriu a necessidade de todos ao ponto de sobrar. Como diz a tua palavra, o Senhor faz além do que a gente crê, imagina ou pede. Então, meu irmão, coloque diante de Deus a sua maior necessidade hoje. Você está com uma dor? Deus, me livra dessa dor. Me livra dessa enfermidade, me livra desse mal-estar, me livra dessa angústia, me livra dessa amargura, dessa mágoa, me livra desse momento difícil que eu estou vivendo, Pai. Pai querido, ouve a oração de cada um e responde, Pai, além do que ele possa imaginar. Que a bênção não venha só para ele, mas que a bênção transborde para todos que estão ao seu redor. Que a tua bênção não venha só para a Igreja Nova Vida do Catete, mas que ela transborde para todos aqueles que estão ao redor da nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Agradeça a Deus. Muito obrigado. Dá graças a Deus. Abençoa esse cálice, participe dele, no nome de Jesus. Agradeça a Deus e participe do cálice, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Se coloque de pé. Escolha uma pessoa aí, queridos, e dá um abraço nessa pessoa. Que Deus abençoe a vida dela, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Amém. Abençoe a vida de alguém aí, dando uma palavra de fé, de esperança.